Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar nossa live, nosso culto. Aleluia. Esperar os irmãos aí conectarem, para que eles possam ouvir aí. 7º dia da nossa campanha a respeito de fé, ativando a fé nos 21 dias, amém? Glória a Deus. A graça e a paz, Jorge, Helena, Jennifer, que já estão conectados aí. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, amém? Aleluia. Chegamos ao 7º dia da nossa campanha, aleluia. A primeira semana já foi, falta apenas mais 15 dias para o fim dessa campanha. Estamos aí no 7º dia com uma palavra poderosa para as nossas vidas, amém? Só lembrando que ainda estamos em isolamento aí social, não podemos nos reunir ainda não foi divulgado nenhum decreto nos permitindo estar aí nos reunindo. Só o prefeito que fez aí um decreto, mas a nossa igreja pequena não tem como atender todos os critérios. Ele fala que tem que ter pelo menos 2 metros de diâmetro de cada pessoa e não teremos como ter essa distância entre os irmãos. Então ainda continuaremos ainda com as lives, tá certo? Só lembrando que aos irmãos aí que nós estamos orando para que até o dia, esse mês agora acabe, até o dia 30 desse mês já acabe aí essa quarentena para que nós possamos voltar à nossa vida normal, amém? Então sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui dificilmente nós falamos, né? Mas é verdade, agora que eu lembrei, dificilmente a gente falando, mas nós somos da Igreja Batista Água Viva, você que está nos assistindo, que não é da nossa igreja, nós somos da Água Viva, edificando uma igreja de vencedores aí, através das células, amém? Então seja bem-vindo todos, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor pelo mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade que Ele está nos dando de nós glorificarmos, engrandecermos o nome daquele que vive, daquele que reina, amém? Então juntamente com esse irmão que está ao seu lado aí, ore com ele aí em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesse momento, agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem fortalecido a nossa fé, fortalecido o nosso ânimo, ó Deus. O Senhor não nos deixa, Senhor, desanimar e nem, ó Deus amado, cair, ó Deus, o nosso semblante, ó Deus amado. Que o Senhor venha, ó Pai amado, nesse dia ser adorado, ser exaltado. Ó Deus, que cada um de nós, ó Deus, nessa noite venha agradar, ó Deus, ao Senhor, dando o nosso melhor, adorando a Ti, e que a nossa adoração chegue, ó Deus, como um cheiro suave, ó Deus, até o Teu trono, em nome de Jesus. Nós glorificamos por esse dia, nós declaramos sobre a nossa vida, Deus, a Tua graça, o Teu sangue derramado sobre nós. Ó Deus, nós declaramos que nenhuma praga chegará à nossa casa, nenhuma enfermidade chegará até a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus, pois nós cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, no Teu sangue que nos cobre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Hoje nós iremos falar de uma palavra muito interessante. O nome dessa palavra é Prisioneiros da Esperança. Aleluia. É uma palavra que está baseada no livro de Zacarias. Então abra aí a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9, verso 11. Ô, Breno, mas tem Zacarias na Bíblia? Tem, meu amado. Zacarias tem na Bíblia. Acho que você nunca se deparou aí com esse livro, mas se você já está familiarizado, sabe ali que ele está entre Gênesis e Apocalipse, tá certo? Está ali, perto ali, entre esses dois livros aí. Amém? Então abra aí em Zacarias, capítulo 9, verso 11. Zacarias está no Antigo Testamento, tá certo? Todos aí acharam? Então nós deixa aí aberto aí que nós iremos falar a respeito desta palavra no dia de hoje. Amém? Então Zacarias no capítulo 9, no verso 11, ele diz: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, ou prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Eita, que palavra boa, hein? Já pensou? Você ouviu uma palavra dessa em meio a essa pandemia, a essa crise que nós estamos hoje? Rapaz, que palavra poderosa, né? Que Deus aqui nos manda, amém? Mas eu quero dizer para você
sobre prisioneiros da esperança, a qual ele menciona nesse texto. Como assim? A palavra esperança no grego é elpis, tá certo? Que significa uma firme convicção. Então a palavra firme convicção é elpis no grego, tá certo? É uma expectativa confiante de que as coisas boas vindas da parte de Deus, ela vai chegar, ela vai vir, tá certo? Porém, a palavra esperança no hebraico, ela é tikva. Inclusive, o hino de Israel se chama Hatikva, que significa a esperança, tá certo? Então é interessante também que a palavra esperança em hebraico é a mesma palavra usada para corda. Então, corda e esperança, a palavra escrita ali é tikva, tá certo? Então isso nos mostra que o quê? A ideia de que a esperança é de fato você estar amarrado a Deus, ou segurando na corda a qual Deus está também te disponibilizando, amém? Então, porque eu estou ligado a Ele, o meu futuro então é maravilhoso, o meu futuro é certo, o meu futuro ele é garantido. Por quê? Garantido por quê? Porque eu compartilho da mesma vida de Deus. Então, Deus ele tem uma vida, e a vida de Deus é chamada vida Zoe. Então a palavra Zoe significa vida de Deus, e essa vida que Deus nos dá, a vida que habita em nós hoje é a vida de Deus, é essa vida Zoe, amém? Então Deus tem uma palavra de esperança para mim e para você hoje, amém? Então a promessa de Deus aqui em Zacarias não é apenas para uma pessoa, mas é para toda a igreja. Então, porque no Antigo Testamento, como nós vimos ontem, lemos ali Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então os montes de Sião que estão em volta de Jerusalém. Ou seja, então o que significa aqui a palavra Sião? É o sinônimo da cidade, a cidade de Jerusalém, a qual ficava ali perto do monte, no meio do monte, ok? Então, aqui no Novo Testamento, o livro de Hebreus, ele diz que, ele explica que o significado de Sião é de fato a igreja, ok? Então, do ponto de vista espiritual, Sião vai apontar para a igreja. Mas por que nós somos hoje chamados de prisioneiros da esperança? O que significa ser prisioneiro da esperança? Em primeiro lugar, prisioneiro da esperança significa crer em um tempo de restituição. Como assim? O verso aí, no final do verso 12, ele diz isso claramente. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Meu amado, crer em Deus é crer na restituição, é crer que Ele restitui tudo aquilo que o diabo nos roubou, aquilo que o diabo levou, tá certo? Então, quando eu creio na palavra do Senhor, eu creio então que tudo aquilo que o diabo me roubou, Deus vai restituir. Então, é até engraçado porque às vezes as pessoas vão ao encontro, né? E ali durante aquela ministração de restauração de sonhos, né? Eles costumam a dizer que o diabo vai devolver tudo aquilo que roubou. Na verdade, amado, o diabo não devolve nada para ninguém, tá certo? Por que o diabo não devolve nada? Porque, meu amado, o diabo ele é miserável, o diabo ele é destruidor, ele é devorador. Tudo que o diabo rouba, ele não fica em suas mãos, tá certo? Então nunca pense que o diabo ele vai restituir aquilo que ele te roubou, porque ele não tem. Tudo que ele te roubou não está mais com ele. Ele já se perdeu, não existe mais. Então nunca peça para o diabo devolver aquilo que ele te roubou, porque ele não vai devolver. Porque ele não tem esse poder, não tem nada nas mãos dele ali que ele roubou que era seu. Então nós costumamos a dizer que você tem que orar pedindo para Deus restituir, porque Deus é o Deus restituidor. Ele é o único que pode restituir aquilo que o diabo perdeu, aquilo que se perdeu. Porque lembre-se, Deus é o Deus Elohim, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Então, se havia na sua vida e o diabo roubou e se perdeu, Deus ele traz à existência novamente aquilo que não existe mais. Ele vai trazer novamente. Então, Deus ele pode te restituir. Então, não creia que o diabo vai devolver, mas que Deus, o restituidor, ele vai restituir o seu povo, como ele diz ali no final do verso 12, que ele vai restituir em dobro. O que você perdeu? O que você tem perdido por esses dias, nesses meses de isolamento aí, do começo do ano para cá? O que você tem se perdido aí?
creia que Deus ele vai te restituir pelo menos 2 vezes mais aí, como diz aqui na sua palavra, amém? Porque essa é a promessa que ele está dizendo para nós. Sião, igreja do Senhor, restituição em dobro. Então tudo que recebemos hoje é por causa da aliança que foi feita no sangue de Cristo. Então nada do que Deus restitui, nada do que Deus te dá, nada daquilo que você ganha de Deus é por merecimento, é porque você é bom, é porque você é legal, é porque você é bonitinho, não é nada disso. Tudo é por causa do sangue de Cristo, foi restituído por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado, tá certo? Então o Senhor ele restitui tudo em dobro, não porque nós vamos orar, não porque nós estamos aí num período de jejum e oração, não porque você está lendo a Bíblia aí, como nós estamos no plano de leitura aí do Novo Testamento, não é porque você todo dia está orando, você está jejuando, não é por causa disso que Deus ele vai restituir para você, mas é por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, tá certo? Tudo é por causa do sangue. Nós fomos libertos da prisão do pecado e nós agora fomos feitos prisioneiros da esperança. Então, simplesmente nós não podemos mais viver sem a expectativa da glória do Senhor derramada sobre nós. Não podemos viver sem a expectativa de coisas boas vindo da parte do Senhor. Não temos como nós vivemos sem a esperança de que o amanhã só a Deus pertence e tudo que vai acontecer amanhã Deus já planejou e tudo vai ser vontade dele. Não tem como nós não vivemos mais nessa esperança. E nós precisamos viver assim. Amém? O nosso destino já está traçado. Nós estamos presos ao Senhor e deixemos então que Ele faça aquilo que lhe apraz, tá certo? Então quantos de nós no passado, meu amado, fomos prisioneiros não da esperança, mas prisioneiro do desespero? Passávamos noites em claros, angustiados, virando de um lado para o outro na cama, porque estávamos preocupados, estávamos com medo, diante de imagens de medo, desespero. Então, nesse tempo, o que nós tentávamos ser? Otimistas e positivos, mas sempre voltávamos para o mesmo lugar escuro de ansiedade e angústia. Então, naquele tempo, nós éramos prisioneiros do desespero. O mundo vive assim hoje e está vivendo por causa dessa pandemia. O mundo vive um desespero, o mundo vive numa angústia, não sabendo o que vai acontecer amanhã, não sabendo o que pode acontecer daqui a 5, 10 minutos. Então o mundo vive em desespero. Por mais que eles tentem ser otimistas, eles sempre vão voltar para o mesmo lugar, que é de dúvida, medo e desespero, tá certo? Mas Paulo diz que outrora nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos servos da justiça. Lá em Romanos capítulo 6, verso 17, Paulo diz ali, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, outrora, antes eu era escravo do pecado, não hoje mais. Eu não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo ali da angústia, do desespero, não. Mas aí no verso 18 ele diz, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Saímos da condenação, da escravidão do pecado e agora nós somos servos da justiça. Então hoje, libertos do pecado, fomos trazidos a um lugar de paz, de justiça, e o Senhor nos diz que nós somos prisioneiros da esperança. Então, por que nós somos prisioneiros da esperança? Por mais que nós venhamos ouvir palavras ruins, previsões ruins, más notícias, o nosso coração insiste em ter esperança em Deus, pois o Senhor é a nossa fortaleza, amém? Ele vai nos restituir em dobro todas as coisas, porque essa é a promessa do Senhor. Somente conseguimos ver as coisas boas no nosso futuro se nós crermos na promessa dele. Então creia que Deus ele tem uma promessa, creia que Deus prometeu algo e ele vai cumprir, tá certo? Deixa eu te contar uma história, como você entender como é você ter esperança em Deus e confiança em Deus. Certa vez o menino estava sozinho na sala de espera de um aeroporto, aguardando o voo. Mas quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para encontrar um lugar no seu assento ali antes dos adultos. Então ele não demonstrava nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação com o voo.
enquanto as preparações para a decolagem ali estavam sendo feitas. Durante o voo, a aeronave passou por uma tempestade muito forte que fez com que a aeronave balançasse, ok? E como uma pena no meio de um vento. Mas a turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns passageiros, mas o menino, ao entrar, ele estava tranquilo e continuou da mesma maneira. Ele estava ali se comportando e encarando tudo com a maior naturalidade. Mas uma das passageiras sentada do outro lado do corredor ficou preocupada com o menino, né? E perguntou: "Você não está com medo?" E aí o menino olhou para ela e falou: "Não, senhora", respondeu aquele menino, levantando os olhos rapidamente do seu livro que ele estava colorindo. E piscando o olho, ele disse para ela: "O meu pai é o piloto." Ou seja, o que é você ser prisioneiro da esperança? O que é você ter fé em Deus? Meu amado, é crer que Deus, ele é o piloto da aeronave que está passando por uma turbulência. E você confiar no piloto, porque o piloto é o seu pai. Então, em Deus eu ponho a minha confiança, e nada eu temerei. Salmo 56, verso 11, ele diz no finalzinho: "O que me pode fazer o homem?" O que o homem pode me fazer? Se Deus, ele é o meu Senhor, se eu confio nele, se eu estou guardado por ele. O que o homem pode me fazer? Nada. Então você precisa hoje elevar os seus olhos, elevar o seu ânimo, levar ali a sua confiança e dizer: tudo que vejo é bênção e favor de Deus sendo derramado sobre mim abundantemente, porque no desespero, na luta, Deus, ele é o piloto, Deus, ele é o capitão do barco, Deus, ele está guiando e nele eu confio. Então você precisa ter essa certeza. Mas a minha pergunta para você é: o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? O que você vê no seu futuro? Hoje, olhando para você, o que você vê aí para o seu futuro? Você eu não sei, mas eu vejo no meu futuro sucesso, prosperidade, a promessa do Senhor se cumprindo, que Ele vai me restituir em dobro. Então, se há perdas hoje, eu estou preparado para ser restituído em dobro, porque eu creio em um Deus de restituição. Tudo que o diabo roubou, tudo que eu perdi por esses dias, Deus vai me restituir em dobro. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, prisioneiro da esperança significa crer que Deus age nos montes, mas ele também age nos vales. Então, há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. Acã, você sabe quem foi Acã? Acã, ele foi um dos homens que, quando Josué, o povo de Deus ali, guiados por Josué, conquistaram a terra de Jericó, Deus falou que não era para eles pegarem nada. Mas aí Acã, ele viu uma capa, ele viu alguns utensílios ali, e ele pegou para ele porque ele achou bonito. Irmãos, uma coisa que eu digo para você: se Deus falou para você não, se Deus manda você não pegar nada, não pegue nada. Porque Deus falou que eles iriam conquistar a cidade, mas não era para pegar nenhum despojo. Ou seja, ele viu aquilo, achou bonito e ele quis ficar com ele. E o que acabou acontecendo? Por causa disso, ele foi apedrejado, ele e toda a sua família, no vale. Nesse vale que hoje é chamado de Vale de Acã ou Acor, em hebraico, ok? Tá lá, essa história está lá em Josué, capítulo 7, verso 24. Mas Deus prometeu, muitos anos depois, que naquele vale de Acor, aliás, ele traria uma porta de esperança. Lá em Oséias, sim, Oséias também está na Bíblia, meu irmão, é um profeta lá. Então lá em Oséias, capítulo 2, verso 15, ele diz: "E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu na terra do Egito." Olha que Deus prometendo. Então, aonde ali havia um vale e Acã foi morto ali, apedrejado, que se tornou o vale de Acor, agora Deus falou que através desse vale haveria uma porta de esperança. Mas Acor significa perturbação e problema em hebraico. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que no vale de Acor, no seu vale de Acor, no seu vale de problema, no seu vale de perturbação, Deus, ele vai colocar uma porta de esperança, uma porta que se chama Tikva.
que quer dizer esperança e corda. Então Deus prometeu a Israel e a todos nós que no nosso vale haveria uma porta de esperança. E o que é poderoso é que a sua porta, ela não vai ser na montanha, ela não vai ser no monte, ela vai ser encontrada no vale. Você vê que você está no vale, que você está passando por um momento difícil, está no vale, pode ter certeza que uma porta de esperança Deus vai trazer para você neste vale, amém? Então, quando nos sentimos fortes e cobertos de todas as bênçãos, temos experiência no topo da montanha, porque nós estamos ali revestidos de esperança, e quando nós temos de fato ali todas as bênçãos, aí sim nós somos elevados às montanhas. E quando você desce ao vale, esse é o lugar da provação, esse é o momento onde o diabo diz que você ficará lá embaixo no vale, que não há esperança para você, que não há salvação, que não há mudança. Porém, é nesse momento que Deus, ele coloca você naquele momento ali para você dizer para o diabo: o meu Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande onde? No vale da sombra da morte. Então no vale nós não estamos sós. Deus está conosco, fazendo o quê? Abrindo portas no vale, abrindo um caminho no vale, abrindo fonte de águas nos vales. Por quê? Salmo 104, verso 10 diz que tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Ou seja, Deus sempre traz um refrigério no meio do vale. Então você pode estar atravessando um vale hoje, mas você está no caminho, você está caminhando e Deus está abrindo um caminho para que você saia do outro lado deste vale. Há uma promessa de Deus, então quando você estiver no vale, quando estiver angustiado, quando você estiver preocupado, procure a porta de esperança, procure essa porta que Deus ele vai abrir. Abra a porta sempre esperando o melhor, abra a porta por causa de Deus, porque você de fato está ligado nele com cordas de esperança. Não permita os pensamentos negativos, situações venham desanimar você. Não deixe, não dê ouvidos, ok? Como prisioneiros da esperança, lembre-se que Jesus já pagou o preço por você. Amém? Em terceiro lugar, prisioneiro da esperança significa crer que pelo sangue nós entramos no descanso do Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus estava no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras, em um pequeno jardim chamado Getsemane, porque o homem pecou contra Deus no jardim. Eu já trouxe essa palavra falando para você, toda essa ilustração, mostrando toda essa maneira de pensar. O homem pecou contra Deus em um jardim, o jardim do Éden, ok? E todo o sofrimento começou ali no jardim, o jardim onde tudo começa. Então, e a palavra do Senhor diz que no jardim, Jesus ele começou a orar e ali a sua oração, de tanta angústia, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Lucas é o único que relata essa passagem, porque Lucas, a palavra do Senhor diz que Lucas era médico, ok? Então Lucas ele era médico, ele sabia aquele momento de agonia. Então a Bíblia diz ali, Lucas diz no capítulo 22, verso 44, que estando em agonia, Jesus ali fazia o quê? Orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui é engraçado, assim ou não? A palavra agonia no grego é a mesma palavra que nós temos hoje no português, é agonia também. Então essa palavra é usada para descrever o quê? Um exercício físico muito intenso. Então é chamado de agonia. Mas também fala de uma luta emocional severa. E quando Jesus orou em agonia, então ele estava ali numa opressão, ele estava numa pressão, ele estava ali num esforço físico intenso, numa oração intensa. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue que caíram sobre a terra.
nós sabemos aí que toda palavra do Senhor, todas as palavras que contém na Bíblia, todas elas têm um significado. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo aqui, para mostrar que o sangue de Jesus estava caindo no chão. E você vai entender aqui o porquê que ele relata que o sangue de Cristo caía no chão, ok? Então, quando ele orou em agonia, caía-se o sangue no chão. Em um jardim anterior, o lugar onde tudo era fornecido ao homem, o homem só precisava levantar a mão e pegar e comer. Que jardim que era esse? No jardim do Éden. Quando Deus criou Adão, Adão não precisava fazer nada. A única coisa que Adão precisava fazer era cuidar do jardim, ok? Então Adão era o jardineiro ali, responsável pelo jardim. Mas o que aconteceu ali? Adão, ele pecou, ele errou. Tudo estava preparado para ele, tudo ele tinha na mão, mas ele não precisava trabalhar, nem com suor, nem com agonia, nada, tudo estava nas mãos. Mas Deus criou ele para ser assim, para que ele desfrutasse apenas das coisas que Deus criou, ok? Então Deus preparou tudo para ele, mas de fato o homem pecou contra Deus e como resultado ele começou a comer frutos e a comida do Egito, que o Egito é a imagem do mundo. Então são coisas trabalhosas e desoladoras, amém? Por exemplo, qual é a comida do Egito? A comida do Egito é melão, melancia, alho, cebola, tudo que é comida, toda essa comida aqui é do chão e você precisa se curvar para pegar a comida. Então tudo ele nasce no chão. Então tudo que o homem fazia, ele tinha que se curvar para pegar. Mas a comida de Canaã, a terra que mana leite e mel, é comida como uvas, azeite, romã, figos, que todos eles são colhidos apenas o homem estendendo as mãos e pegando e arrancando do pé. Ou seja, você não precisa se encurvar para pegar, para colher. Então é uma imagem da vida com Deus. Você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada. Deus já te dá tudo nas suas mãos. Você só precisa estender e pegar. Ok? Essa é uma vida com Deus. Você não precisa se esforçar, você não precisa fazer. Ele já fez todas as coisas por você. Ah, Breno, mas eu ainda trabalho. Mas eu não estou falando de coisas naturais, eu estou falando de coisas espirituais. Porque no Antigo Testamento, depois que Adão pecou, o homem precisava se esforçar muito para se achegar diante de Deus. Ele precisava fazer sacrifício para que seus pecados fossem perdoados. O homem precisava fazer algo para se achegar a Deus. Mas a partir do momento que Cristo veio, uma vida com Deus, uma vida com Cristo, o homem não precisa fazer mais nada para ser aprovado. Ok? Agora tudo Deus fez. O homem apenas desfruta de tudo que Deus fez, tá certo? Então a promessa que Deus tem para você é de um lugar de verdadeiro descanso, uma terra onde você é provido graciosamente e não há uma obra a qual você precisa trabalhar, ou algo que precisa que é dolorida, envolvida nela. Não precisa. Mas quando Adão pecou aqui, Deus falou 3 coisas para ele. A primeira coisa, maldita é a terra por sua causa. O que Deus está dizendo aqui? Deus falou que a terra está amaldiçoada por causa de Adão. A segunda coisa que Deus falou foi que a terra produzirá cardos e espinhos, ou em algumas versões, abrolhos. Antes não havia espinho aqui na terra, antes do homem pecar, tá certo? Mas agora os espinhos irão brotar. E é por isso que Jesus, quando ele foi entregue aos soldados, quando ele passou por aqueles açoites, foi encravado na cabeça dele uma coroa de espinhos, porque a terra estava amaldiçoada. E aquela coroa de espinhos colocada sobre Cristo ali, mostrava de fato ali que ele estava levando toda a maldição da terra ali sobre ele. Então toda vez que você tem um pensamento que machuca você, que faz você agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente um medo, tem um pensamento assustador que o deixa em pânico na noite, são espinhos que estão ferindo a sua mente, ok? E isso é o momento de você lembrar que Jesus, ele já levou todos esses espinhos, todas essas dores, essas preocupações na cruz do Calvário, tá certo? E a terceira coisa que Deus disse para Abraão foi que, aliás, para Adão, né? Foi que a partir de agora, pelo suor do seu rosto, você comerá
o seu pão. Ou seja, meu amado, o que está dizendo? Pode ser uma maldição? Pode ser, mas eu também vejo isso aqui como sendo uma bênção. Então a Bíblia diz que você comerá do suor do seu trabalho. Se você não trabalha, tá aí um bom argumento de você orar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, o Senhor prometeu, eu comeria do suor do meu trabalho, e eu não estou trabalhando, eu preciso comer do suor do meu trabalho. Ok? Tá entendendo? Então foi isso que Deus disse para ele, para Adão, porque a existência dele, a subsistência dele não seria fácil, ele teria que trabalhar, ia ser de fato ali trabalhoso. Agora, porém, descobrimos que Jesus suou no jardim até que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E aí é uma condição que os médicos chamam ali, essa condição de hematoidrose, e que significa sobre uma pressão extrema ali. Algumas pessoas, elas têm ali os seus capilares aqui da testa, eles estouram, ok? Eles rompem e ali o suor se mistura com sangue. Mas há algo sobre o sangue de Jesus que é único, meu amado. Primeiro, não há pecado no sangue de Cristo, tá certo? Segundo, ele é totalmente Deus, mas é totalmente homem. E terceiro, meu amado, o sangue de Jesus sempre limpa, restaura e redime. Ou seja, no momento em que Jesus suou ali o sangue, ele estava levando a sua depressão, levando a sua agonia, mas no momento em que que o seu sangue redentor se misturou com o suor, meu amado, ele redimiu eu e você. Ele nos redimiu de toda a maldição, da depressão, da obsessão humana, da escuridão, da mente e do pessimismo. Ele levou tudo e ele nos libertou pelo seu sangue, porque ele suava sangue. E hoje nós podemos entrar no descanso por causa do sangue derramado por nós. Então, a partir do momento que aquele sangue, a Bíblia diz que ele caiu ali no chão, aí ele está dizendo o quê? O chão foi amaldiçoado, mas agora com o sangue de Cristo, junto com o suor pingando naquele chão, agora todo lugar que você anda, ele é abençoado, meu amado. Então, de fato, você ser um prisioneiro da esperança é crer ali de fato, no sangue pelo sangue de Cristo nós entramos no descanso, tá certo? Em quarto lugar, prisioneiro da esperança significa crer que a esperança se cumprirá. Meu amado, o mundo ele também tem esperança, ok? Você pergunta para pessoas que não conhecem a Bíblia, não andam com Deus, você vai ver que eles têm esperança, tá certo? Mas aí é onde tem a diferença. Eles podem ter esperança, mas eles não têm certeza se a esperança que eles têm vai se cumprir. Nós não, nós esperamos e temos certeza que vai se cumprir, porque a nossa esperança está em Deus. Salmo 71, verso 5, ele diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, para quem aí gosta de palavra, de ministração, há dois estudos que se fazem quando você está aprendendo, né? Que é sobre hermenêutica e homilética. E ela sempre fala a respeito de algo que chama-se a lei da primeira menção. Porque a primeira vez que a Bíblia fala de algo, ele vai trazer um significado, e aquele significado é importante para você entender todas as vezes que aquela palavra for citada na Bíblia, depois da primeira vez, ela vai ter o mesmo significado, ela não muda o significado, tá certo? Então a primeira menção aqui da palavra ali esperança ou tikva, ela em hebraico, é na história de uma prostituta, a prostituta Raabe, que nós vamos ver aqui agora qual é a história dela. O nome dessa mulher era Raabe, ela morava em Jericó. Então esta foi a primeira cidade ali, a qual Josué e o povo de Deus conquistou depois que eles atravessaram o Rio Jordão, depois que eles entraram na terra de Canaã, tá certo? Então a Escritura diz que que Deus ele partiu as águas, ok, do Rio Jordão, de maneira que as águas vinham de cima, se amontoando como uma coluna, como um monte de água que se ergueu até a cidade, ok? Então esta é uma imagem de Deus vencendo a morte.
toda a morte que veio como resultado da queda desde Adão. Então Deus vencendo, Deus abriu aquele mar. Então depois que eles atravessaram, a primeira cidade que eles tiveram que conquistar foi Jericó. Mas a palavra de Deus diz que as muralhas dessa cidade, elas eram tão largas, que pessoas faziam casas na muralha, que carros de boi passavam pela muralha. Era uma muralha muito larga. Então é por isso que é uma cidade muito fortalecida, tá certo? Então toda a terra pertence ao Senhor agora, ok? Porque o povo está conquistando. E agora ele estava dando aquela terra ao seu povo. Mas os habitantes de Jericó eram invasores e se recusavam a sair. Mas morando numa casa ali dentro das muralhas vivia uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. E aconteceu que Israel, aprendendo a lição, né, de 40 anos antes, em vez de enviar 12 espias para espiar a terra, dessa vez Josué enviou apenas 2. E eles voltaram, como eles voltaram apenas 2 40 anos antes, com notícias verdadeiras, então ele achou melhor enviar 2 apenas, ok? Então eles entraram na cidade, mas infelizmente eles foram vistos por soldados que os perseguiam. Então os espias se esconderam no lugar que os soldados não esperavam, na casa de uma prostituta. A primeira coisa que Raabe lhes disse foi, está lá em Josué capítulo 2, verso 10, que diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, interessante que isso aconteceu 40 anos antes, ok? Foi quando ainda era liderado por Moisés. Então o povo de Israel foi lá e venceu esses 2 reis. Então ela contando coisas de 40 anos atrás. Então ela ouviu dizer. Então provavelmente ela ouviu essa história de alguém que lhe contou. Talvez a sua avó, a sua mãe, um parente. É como se ela estivesse dizendo: por que vocês demoraram tanto para chegar? Eu estou esperando vocês há anos, há tempos. Então o coração dela estava o quê? Inclinado para Deus. Mas ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra. Sabia que Deus estava do lado de Israel e não do seu povo, ok? Por isso elas, antes dela ajudar eles, ela propôs algo. Elas disse: olha, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Salvem meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs e a família deles. Não deixem que os matem. E os espias lhes responderam a esta exigência aqui, então trazendo a primeira menção da palavra tikva, que quer dizer esperança ou corda. Então eles disseram para ela: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e as famílias dele e do teu pai. Ou seja, Raabe fez eles descerem por uma corda, ok? Até a muralha, que dava na muralha. E qual era a cor da corda? Escarlate. E o que é escarlate? Vermelho. É uma figura então do sangue de Cristo posto na janela daquela mulher. Então a palavra corda aqui no hebraico ela é tikva, ou esperança, meu amado. Traduzido corda e esperança. Então são a mesma palavra, corda e esperança. Então a primeira vez que foi citado foi aqui. Agora, se você está numa cova e de repente está muito escuro ali, está num vale, meu amado, e de repente você sentir algo caindo sobre você, é uma corda que Deus está mandando para você, é uma esperança. Ou seja, Deus está te dando uma esperança, amém? Porque essa corda vai lhe dar essa esperança, porque a corda é vermelha, e vermelha é uma figura do sangue de Cristo. Você consegue agora entender? A mesma coisa que aconteceu quando o povo saiu do Egito, tá certo? Deus mandou passar sangue nos umbrais da porta, e aonde o espírito da morte passou e viu aquela mancha vermelha, ele não entrou, ele não causou dano. Agora, dessa vez, você está vendo que a corda ficou ali,
na janela daquela mulher e você vai ver o que aconteceu, ok? Quando os espias partem, então Raabe deixa aquela corda estirada na sua janela, tá certo? Para que o povo poupe a sua casa. Mas os espias lhe disseram: certifique-se de que o seu pai, a sua mãe e os seus parentes estejam na sua casa. Isso é um evangelismo, sim ou não? Isso nos fala de evangelismo. Chamar os seus familiares para estarem no lugar de proteção que é debaixo do sangue do Senhor. Amém? Mas o que nos importa aqui é que Raabe olhou pela janela durante anos esperando o dia em que Israel chegaria. Ela ficou olhando por muito tempo pela janela. Ela tinha uma expectativa assustadora do mal em seu futuro. Era porque isso era o oposto da esperança, amado. Agora, da sua janela, agora ela via de fato Israel com suas 12 tribos e coluna de fogo no meio deles. Ela sabia que Deus estava sobre aquele tabernáculo. Deus estava com eles ali. Então o Senhor está com eles e você sabe ali de fato que está do lado do perdedor. Imagina isso. Você saber que Deus está do lado oposto do que você está. Você está de um lado onde o lado é perdedor. E aí você não se dá conta e você não quer mudar de lado. Então o lado oposto é o lado da bênção. Então é isso que você precisa enxergar. Não é no mundo que está a bênção está do lado do Senhor. Então deseje estar do lado do Senhor. Tenha esse desejo de permanecer do lado da bênção, que é do lado de Deus. Então a janela é como uma tela de uma televisão que você assiste hoje. E dali ela só podia ver a destruição. E você olhando aí na sua televisão, você só vê destruição, você só vê percas, você só vê notícias ruins, você só vê desolação, preocupação, medo. O que você consegue enxergar do lado dessa televisão, de frente para essa janela aí dessa televisão, a não ser destruição nos dias de hoje, meu amado? Saia dessa janela, não olhe para essa janela. Consegue entender? Coloque-se no lugar dessa mulher, a destruição está às portas. A destruição está ali, não há nada para esperar do futuro. Não há nada que você esperar do que a televisão vai te falar. Não há nada para esperar do lado de fora da sua casa. Consegue entender? Mas agora ela tinha uma corda de esperança, que era a corda escarlate, vermelha, da cor do sangue de Cristo. Tudo que ela tinha era essa corda na sua janela. E essa corda fala do sangue de Cristo. Agora, como Raabe, nós temos apenas a palavra, meu amado. E a promessa do Senhor ali, a palavra da promessa e o sangue. É isso que nós temos. E é isso que nós devemos nos apegar, é isso que nós devemos ter esperança. Essa mulher tinha apenas uma promessa do que os espias falou, que pouparia, se os parentes estivessem dentro da casa dela. E a corda vermelha, o sangue ali de Cristo na janela. É isso que nós temos. Nós temos a palavra do Senhor dizendo que Ele vai nos proteger e nós temos o sangue de Cristo sobre nós e isto já basta. Consegue entender? Só isso é suficiente. Agora vamos imaginar uma cena aqui. Vamos imaginar algo. Imagine se um anjo aparecesse no quarto daquela mulher. O que ele diria para ela? Se um anjo aparecesse para ela? Talvez o anjo diria: Raabe, por que você está com tanto medo? Eu acho que estou desesperada porque sou prostituta e não há lugar para mim no meio da nação de Israel. O que essa mulher iria dizer para esse anjo? Eu estou preocupada porque eu vivo no mundo, eu tenho a aparência do mundo, eu estou praticando as coisas do mundo. Será que Deus vai me aceitar? Será que eu tenho lugar na presença de Deus? Eu tenho lugar no povo de Deus? Eu tenho lugar no caminho do Senhor? Talvez seria isso que ela diria. Mas acho que o anjo ali, ele sorriria para ela e diria: se você acreditaria se eu lhe dissesse que você será bisavó do maior rei de Israel? Imagine o anjo dizendo isso para ela. Você sabia que um dos jovens que vieram a espiar a terra é filho de um príncipe de Judá? É o filho de Naasson, o nome dele é Salmão. Olha isso, imagina o anjo falando para ela. Então eu acredito que um dos espias era esse, meu amado. Um dos espias era esse homem. Era Salmão, filho de Naasson. Por quê? Porque Judá, ele sempre assumia a liderança em todas as coisas. Sempre que havia uma batalha, Judá, ele sempre ia na frente. Por quê? Judá significa louvor.
E ali o louvor ele sempre vai primeiro. Lembre-se, Deus colocava sempre os levitas à frente. O louvor ia na frente das batalhas. Mas há uma tradição ensinada pelos os rabinos, né, judeus, no qual eles dizem que quando Moisés levantou a mão para abrir o Mar Vermelho, o primeiro a entrar no mar foi o príncipe de Judá. O nome dele era Naasson. Ele é pai de um desses espias, Salmão. Na oferta feita pelos príncipes, quando no livro de Números, Naasson, ele era o príncipe de Judá e ele foi o primeiro a ofertar. Ou seja, Judá novamente liderou. Então sabemos que mais tarde Raabe, ela vai se casar com esse homem, com um desses espias chamado Salmão. Talvez o anjo lhe dissesse para ela: Raabe, seu futuro é brilhante. Você olha lá fora e vê destruição, mas eu olho para lá e vejo você como bisavó de Davi. E não é só isso, você entrará na linhagem do Messias, o grande salvador do mundo, não apenas de Israel, mas o salvador do mundo, meu amado. Olha isso que interessante. Já pensou se um anjo chegasse para ela, o anjo diria tudo isso para ela. E aí ela teria mais confiança? Claro, mas nossa confiança não está baseada nisso. Não está baseada naquilo que nós vemos, mas é naquilo que Deus diz ao nosso respeito, e é isso que nós acreditamos, tá certo? Agora, se você pegar o livro de Mateus, no primeiro capítulo, você vai ver a genealogia de Cristo. E ali na genealogia de Cristo, você vai ver apenas uma mulher descrita nessa genealogia, e essa mulher, ela se chama Raabe. Inclusive, é essa mulher que nós estamos falando aqui. Ok? Então ela está ali, nada mal, se ou não, para uma prostituta que salvou espias. Ela está mencionada ali. Então ela ouve tudo isso, imagina ela ouvindo tudo isso. Todas essas boas novas e se enchendo de esperança. É bom demais para ser verdade, mas isso era verdade. Ok? E aí o anjo continuaria dizendo para ela: você se casará com Salmão, filho de Naasson, o príncipe de Judá, e você dará à luz a um filho. O nome dele será Boaz, ele se casará com Ruth, então Ruth terá um filho chamado Obed, e de Obed ele vai gerar Jessé, e Jessé será o pai de Davi. Então é nessa linha. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, meu amado. Ele veio dessa linhagem, faz parte. Então, imagine se o anjo falasse tudo isso para ela. Obviamente ela teria muito mais esperança. Talvez se Deus aparecesse para você ou enviasse um anjo para aparecer para você, para dizer para você não ter medo, que você pode ter esperança, obviamente a sua esperança não seria abalada. Consegue entender? Mas isso, meu amado, só isso para nós é até, digamos assim, ser Tomé, acreditar ver para acreditar, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós somos prisioneiros da esperança. A nossa esperança está no Senhor, está na sua palavra, está naquilo que Ele diz. Então eu preciso crer e confiar na promessa do Senhor e no sangue a qual nos cobre, tá certo? Então hoje você pode olhar por essa mesma janela. O Senhor ele quer gerar fé no seu coração, para que você creia na esperança que vai se cumprir na sua vida. Então se você é um prisioneiro da esperança, você tem que crer que de fato vai se cumprir na sua vida a esperança, ok? Então a Raabe creu apenas nesse fio de esperança, apenas nessa corda vermelha de esperança, e ela foi salva. Creia no sangue de Cristo, meu amado. Creia na palavra do Senhor, porque tu estás seguro, amém? E estarás seguro. Então na janela por onde Raabe, ela olhava todos os dias, havia destruição, agora ela olha e ela vê libertação, meu amado. Mas dias atrás estava sem futuro, cheio de desesperança, mas agora o seu futuro nos surpreenderá como uma prostituta tornando-se mãe de um dos maiores reis, do maior rei de Israel, ali de fato da linhagem. Através dela, Davi foi gerado, meu amado, amém? Então, por mais 7 dias ela viu Israel marchar ao redor da muralha. Eles não disseram nada, apenas carregavam a arca, e a arca apontava para Cristo. Então no 7º dia, trombetas tocam e o povo grita. Então os muros da cidade caem. E aí, meu amado, a casa dela fica no muro. Como isso é possível? Isso não é obra do homem, mas é obra do Senhor por causa do sangue, por causa do fio vermelho que estava, da corda vermelha que estava na sua janela. Lembra lá que eu falei do Egito lá?
O povo foi liberto do anjo da morte porque havia o sangue na porta. E essa mulher, no momento que houve essa destruição, aquela corda vermelha salvou a sua casa. Ah, você duvida? Lê lá, meu amado, que você vai ver. Está lá em Josué capítulo 7 em diante, você vai ver tudo isso que eu te falei. Por quê, meu amado? Isso não é obra do homem, isso é obra do Senhor. Há uma parte do muro que não caiu. E nela havia uma janela, e a casa dela estava no muro. E quando os muros caíram, a casa dela não caiu. E ela e a sua família, ela foi de fato ali guardada e seguras, apenas porque ela creu na palavra e estirou aquele fio vermelho que representava ali o sangue de Cristo, meu amado. Isso é poderoso em nossas vidas. Nós precisamos crer na promessa e crer no sangue de Jesus, de fato, que está sobre a nossa vida, que o sangue dele nos protege de todo mal. Então você precisa crer, você precisa de fato confiar nesse sangue, você precisa de fato se apoiar nessa corda, nesse tikva que Deus está te dando, nessa corda de esperança, meu amado. Creia apenas nele, no sangue e na promessa do Senhor. Então eu quero hoje compartilhar com você, declarar sobre a sua vida, meu amado. Creia no Senhor Jesus e você estará seguro, e a sua casa também. Talvez você olhe lá para fora hoje pela sua televisão e não veja nada de esperança, não veja nada de bom, você só vê apenas desamparo, coisas sombrias acontecendo, mas hoje Deus vai transformar você em um prisioneiro da esperança, um prisioneiro de Tikva. Quando Raabe ouviu a trombeta tocando pela 7ª vez, para outros foi o som de um juízo, mas para ela foi o som de fato, o som da alegria, o som da libertação, o som do jubileu, meu amado. Então, para outros era juízo, para ela não. Para ela foi um momento de alegria, porque ela estava guardada pelo sangue do Senhor, estava guardada pela promessa do Senhor. Então, a minha pergunta para você é esta hoje: o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? O que você está vendo no seu futuro? O que você enxerga daqui a alguns dias? O que você enxerga daqui a alguns anos? O que você enxerga daqui a alguns meses? Qual é a sua expectativa? O que você vê no seu futuro, meu amado? Repito novamente, você eu não sei, mas eu vejo na minha vida um tempo de restituição. Eu vejo Deus agindo nos montes, mas também eu vejo Ele agindo nos vales. Eu vejo um tempo de descanso por causa do sangue de Cristo. Eu vejo a promessa, a esperança se cumprindo em tempos de vitória total, meu amado. Então, nesses dias, Deus vai transformar a sua ansiedade em paz. Deus vai transformar o seu medo em esperança. Deus vai transformar o seu desespero em esperança. Então, creia nisso. Deus vai transformar a sua dúvida em fé nesses dias, amém? Eu quero orar pela sua vida, você que tem ficado desesperançoso, você que tem duvidado, você que ainda tem medo desse vírus, você que ainda está apreensivo, ali com medo de pegar esse vírus. Eu quero dizer para você, por mais que esse vírus venha entrar na sua vida, entrar no seu corpo, ele não vai ter poder nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo ele passou por um naufrágio e ele foi pegar gravetos para fazer uma fogueira, uma serpente o picou e ele queimou aquela serpente no fogo, meu amado. E Paulo ele não morreu, por quê? Porque o veneno que entrou não teve poder nenhum sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse vírus não vai ter poder nenhum se ele entrar no seu corpo, em nome de Jesus. Curve a sua fronte, eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, eu quero orar por todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus, essa ministração.
seja agora nesse dia ao vivo, ou seja, Senhor, depois na gravação, ó Deus amado. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor venha tirar toda dúvida, todo desespero, toda ansiedade, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, derrama paz sobre o teu povo, derrama esperança sobre o teu povo. Senhor, que eles venham, ó Pai, se agarrar nessa esperança, que eles venham ser, ó Deus, prisioneiros dessa esperança, tendo certeza de que a esperança não morre, mas a esperança, ó Pai, que eles vão se apegar, é a esperança de que aquilo que eles esperam vai acontecer, ela vai se cumprir em nome de Jesus, pois nós cremos na Tua palavra, porque, Senhor, os dois ingredientes que essa prostituta, que essa Raabe ela teve, ó Deus, para ser livre, ó Senhor, para ser liberta, para ser poupada a sua vida, nós temos, que é a Tua palavra e o Teu sangue, ó Deus. Nós temos esses dois ingredientes e nós vamos crer piamente até o fim, que, ó Pai amado, que a esperança não morre e o Teu sangue nos protege em nome de Jesus. Amém, meu amado? Essa foi a nossa palavra de hoje, 7º dia da campanha. Meu amado, permaneça firme, permaneça ali esperançoso, porque Deus tem sempre algo melhor para nós. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Espere do Senhor sempre o melhor. Nunca espere do Senhor o pior. Então fala para esse irmão aí que está ao seu lado, nunca espere do Senhor o pior, porque Ele tem sempre o melhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o rosto dele venha resplandecer sobre ti e que ele te dê a paz. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja diga... Amém! Aleluia, glória a Deus. Tem mais um recado algum, obreira? Falei da campanha. Irmãos, permaneça firmes em nome de Jesus. Amém? Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.